Então, Máximo, Está tudo bem? Estou. E aqui vem a liberdade de ver o Expo Group, aquele fantástico apartamento que vocês... Apartamento não, office. Hã? Office. Office, loja, exatamente. Espetacular. E então, Olha, Máximo, tens 2 minutos? deixa ver. Por acaso até tenho. Vá, Então vamos conversar um bocadinho. com certeza. Olha, Máximo, foi um privilégio ter aulas contigo na ESA. Muito obrigado. Não, ora essa. Não estou a dar graça, já passei na cadeira, já terminei o curso. Qual foi a nota? Qual foi a nota? Feliz, na tua unidade caderno, curricular no foi, salvo erro, 14 ou 15, não Boa tenho a nota, certeza. Boa nota. E a nível... Global, 14. boa, 14. boa. Muito bem, parabéns, pá. Obrigado. Para quem trabalha isto tudo, acho que não está mal. Não, nada mal. Acho que não está mal. Mas uma das coisas que fez muito sentido na tua unidade curricular foi uma frase que disseste. E é uma coisa que eu levo todos os dias, que é estar disponível a servir o outro e é um ato de nobreza. E quando eu digo estar disponível é ouvir a pessoa, preocupar-se com a pessoa e sentir o problema. E isso marcou-me. Fico contente. Sabes que servir o outro é realmente o ato mais nobre que eu conheça. Não só na mediação imobiliária, em qualquer outra atividade, pôr-se à disposição da outra pessoa, obviamente aquilo que disseste faz todo sentido, portanto, compreender, perceber a linguagem, perceber e depois ter o nosso propósito de serviço. Isso é uma coisa, enfim, muito acima. Não tem preço, é intangível. Tem um valor muito forte. Quando então é bem feito, é feito mesmo com toda a autenticidade, com toda a vontade, com toda a clareza, é realmente muito bom. Verdade. Olha, para as pessoas que não te conhecem, porque o meu podcast não é só de mediação imobiliária, não é só para clientes, para pessoas, também para colegas, mas que é o Máximo Forte. O Máximo Forte é um rapaz de 51 anos, vai fazer 52 este ano, italiano, estou cá em Portugal há 40 anos, sou pai de 2 filhos, o Francisco e o Federico, faço da minha profissão o meu propósito, ou vice-versa, o meu propósito é a minha profissão. Como te disse há pouco, para mim a minha grande missão é ajudar os profissionais da mediação imobiliária a serem melhores profissionais e, portanto, com isso, o que faço é agarrar em tudo o que é conteúdo, tudo o que é coisas que podem ser úteis às pessoas e, portanto, este é o meu grande propósito a nível profissional. Eu gosto de carros, cada um tem as suas coisas. Sou do Milan. Do carro ou do volante? Do carro ou do volante? Eu é das duas coisas. Recentemente comprei um volante há 2 anos atrás, num carro que eu tenho, mas o carro é uma coisa muito interessante. Hoje em dia estamos a passar por grandes mudanças com a questão dos carros elétricos. Que posso dizer mais? Sou do Milan. Achas que o Ibrahimovic é uma boa aquisição? Está a ser uma... Sim, sem dúvida. A nível motivacional é uma pessoa muito forte. E nada, a nível... Toda a minha carreira foi feita na mediação imobiliária. Estou prestes a fazer 29 anos de mediação imobiliária. Parece que foi ontem. E por isso, pronto, o que é que eu posso dizer mais? Sou isto. Sou esta pessoa. Máximo, o que é para ti a mediação imobiliária? Bom, dissemos há pouco que era um serviço, não é? Dissemos há pouco o que é que era um serviço. É um serviço. É um serviço que tem como objetivo ajudar pessoas, como nós, como tu, Sim. a vender ou a comprar imóveis, seja eles de que tipo forem. Normalmente, e hoje em dia, a mediação está cada vez mais inclinada na representação. E quando digo representação, é ajudar uma das partes, ou quem compra ou quem vende, para chegar à transação. Porque o objetivo dela é esse, é a transação. Claro que eu posso representar um comprador ou um vendedor, durante uma transação um vendedor, não quer dizer que não vá ao encontro do comprador. Às vezes confunde-se esta questão do defendo um lado e defendo um outro. Aqui não é bem defender. Eu represento os interesses de um, mas obviamente que tenho como missão encontrar a outra parte, seja ela comprador ou vendedor,
para defender, acima de tudo, a transação, porque no fundo sou contratado, o agente imobiliário é contratado para que se faça, realmente se realize a transação. E em todo o percurso, desde o momento em que há a vontade, a motivação de quem compra ou quem vende em fazer a transação, até à sua finalização, ou seja, à escritura pública ou documento claro. Particular ou complementar, ou particular, aliás. Sim, eu tenho muito por hábito, e tu sabes que eu sou uma pessoa que defende bastante a promoção, comercialização exclusiva, ponto, para mim não há de outra forma, como também eu sei que não há para ti. Eu tenho muito por hábito de explicar às minhas pessoas que eu ajudo a dizer, olha, você quando vai para o tribunal, você consegue ter 2 advogados. Não, na minha profissão é a mesma coisa. Acha que eu estou cá para o representar da melhor forma que eu sei e da melhor forma para conseguir a transação e defender os seus interesses. Okay? Sim, evidentemente que eu também defendo essa linha, embora sou bastante aberto, ou seja, eu sei que há várias maneiras de fazer, há outras pessoas que trabalham de forma diferente, claro. Cada um fará da maneira que lhe convém mais e que, principalmente que tenha resultados. E o resultado, e aqui que fique bem claro, não é só a transação. O resultado é, obviamente, a transação, mas a forma como foi feita. Ou seja, sim. A experiência e o processo todo. Não é só dizer, eu vendi, porque eu posso ter vendido e realmente aquilo foi uma má experiência, ou seja, aquilo não correu bem. E a pessoa não vai voltar a fazer, nem vai recomendar. E então, o resultado importa, é fundamental, para que haja experiência tem que haver resultado, mas obviamente a forma como se chegou até lá é que vai fazer com que a pessoa diga, não, isto foi realmente uma coisa, seja para quem compra, para quem vende. Sim, os agentes imobiliários também compram casa. Eu também comprei o ano passado. Pronto, eu neste momento estou num processo. Muito bem. E a minha experiência não está a ser positiva. Mas pronto. Eu costumo dizer, porque quando se compra, normalmente o comprador vai muito pelo produto, não é? Em Portugal acontece muito isso. Sim. Portanto, eu vou à procura de um produto, que é o produto que eu desejo, que eu quero, que eu necessito, e por vezes é um bocadinho ingrato isto, mas calho com um agente que eu não conheço de lado nenhum, portanto, e ainda por cima esse agente tem tendência a defender o seu proprietário quando é de forma exclusiva. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que eu, no meu processo, não tendo ter a hipótese de escolher o agente para trabalhar, porque fui pelo produto, tive sorte, porque a pessoa que de facto geriu todo o processo foi excelente. Sim. E portanto tive essa sorte. Já não posso dizer a mesma coisa do banco, mas isso sim, são outros 500. Falámos o que é que era para ti a mediação. Agora, dentro da mediação, que benefícios é que poderá trazer para as pessoas? Sempre com a salvaguarda, se ela for bem feita. Claro. Portanto, há sempre essa questão, porque nós temos muito mais facilidade em relembrarmos as más experiências do que das boas. Acontece quase sempre. O tempo. Eu poupo tempo, não é? Seja para o comprador ou vendedor, uma das coisas mais importantes, dos benefícios maiores, é o tempo. Sim. Nós não temos tempo, nós queremos tempo para coisas que são mais importantes para nós, que gostamos mais de fazer. Eu estou-me a lembrar dos meus filhos, daquilo que eu quero fazer realmente, e não apetece estar o fim de semana a ter que abrir portas ou andar a ver casas constantemente. Portanto, uma das coisas que realmente um bom profissional da mediação imobiliária proporciona ao seu cliente é a poupança desse tempo. Depois outro fator fundamental, que é a segurança, porque realmente comprar um imóvel ou vender um imóvel não é nem comprar nem vender um par de sapatos. E, portanto, existe uma série e até ponto de parte da questão burocrática, de pouca informação sobre se será o preço certo, não será o preço certo, será a casa ideal para mim, não será a casa ideal para mim, e isso a mediação imobiliária tem o dever de poder ajudar, esclarecer, aconselhar, da melhor forma aquele comprador ou aquele vendedor no processo de aquisição ou de venda do seu imóvel. E, portanto, eu diria, assim de repente, tempo e segurança. Depois, a partir daqui, desses dois benefícios fortes, haverá uma série de ações, senão aqui tínhamos que estar aqui a enumerar, mas esses dois pontos é o que normalmente as pessoas procuram. Aliás, não querendo
sendo mais direto, há algumas pessoas, amigas minhas, principalmente compradores, mas vendedores também, dizem-me sempre a mesma coisa. Olha, tu que estás na área, eu preciso de vender ou comprar uma casa, arranja-me um agente. Mas olha, tem que ser alguém de confiança, primeiro ponto, e que perceba do assunto. E isto estão aqui os benefícios já. Máximo. É o próprio mercado que te está a dizer os benefícios. Máximo, eu antes de vir ter contigo para filmarmos o podcast, eu fui conhecer um apartamento que me recomendaram, e as primeiras coisas que a pessoa me disse: Diogo, eu estou completamente à vontade consigo e estou-lhe a depositar confiança. Ainda não assinámos o contrato de mediação, porque vou ter que ir ter com eles ainda hoje mais tarde, mas já me entregaram 2 chaves de casa. Uau. Isto para mim não tem preço. Pois. Não tem preço, porque a pessoa literalmente: Diogo, eu confio em si, sei que vai fazer o melhor por nós, está aqui e a casa vai ser limpa. Espetacular. A confiança tem uma ligação direta com a responsabilidade. Completamente. Portanto, alguém que nos confia o seu imóvel à venda ou a sua situação para comprar um imóvel, deposita confiança e do outro lado nós recebemos a confiança e a responsabilidade sobre esse assunto. Ontem às 19 horas fui visitar um imóvel com uma família que já é pela 4ª vez que os vou ajudar. Entre aquisições, vendas, pronto. Eles no final da visita falámos os 3 e no final: Diogo, o que é que tu achas? Nós até estamos inclinados para sim. E depois a minha sogra vai visitar, vai gostar e vai querer avançar. E disse-lhes: eu contra mim eu falo, mas eu acho, ou tenho a certeza, que vamos encontrar melhor. Bom. E vamos continuar à procura. Muito bem. Mas pronto, é assim como eu sou. Muito bem. Máximo, diz-me uma coisa, tu como cliente, o que é que tu esperas de um agente imobiliário? Bom, falamos há pouco que os meus amigos dizem: arranja-me alguém de confiança e alguém por cima do assunto. Não fujo muito disso. Para mim, deverá ser alguém que se compromete e cumpre, essencialmente cumpre. Eu sou muito sensível ao compromisso. Quando me dizem, eu ligo-lhe, eu fico à espera, é criada uma expectativa que a pessoa vai me ligar e, portanto, para mim isso é importante. Sim. Uma das coisas é que ele perceba realmente da zona, dos imóveis, da documentação, dos impostos, ou seja, eu aí preciso, além do papel de agente, ou seja, de que ele vai realmente fazer a transação, de alguém que também me seja conselheiro, ou seja, faço daquela maneira, ou de outra maneira, ou como é. Eu vou dar aqui um exemplo até fora um bocadinho da questão imobiliária. Se eu vou adquirir um carro, eu preciso saber se é melhor renting, se é melhor leasing, se é melhor assim, se é melhor assado, que tipo, agora os carros elétricos. Se a pessoa que me está a ajudar na venda, neste caso na compra de um automóvel ou de outro bem qualquer, tem que saber aquilo que anda a fazer. E, portanto, se não souber, assim, eu começo a desconfiar e a confiança é um ponto fundamental para trabalhar com outra pessoa e a coisa depois acaba por não acontecer, ou então, se eu quero muito aquele produto, acabo por ter que auxiliar-me com pessoas externas porque não confio na pessoa que me está a vender. Resumindo, eu diria que são aquelas 2 máximas que eu gosto muito, que é confiança, portanto comprometo-me, cumpro, e a credibilidade. Percebo daquele assunto, informo e percebo porquê. Porque me formo, mas não só. Porque aplico, porque, por exemplo, para mim é sempre muito estranho. Eu vou ver uma casa, sei lá, aqui em Lisboa e a pessoa que vai mostrar vem de Peniche, ou vem de Beja, ou vem de Évora. Quer dizer, a primeira pergunta que eu faço é: será que ele percebe tanto desta zona aqui, do ponto de vista de... Às vezes até sou capaz de ele perceber mais do que dele. Ou seja, a credibilidade é uma coisa que se aprende, portanto, a credibilidade da pessoa adquire o conhecimento, mas depois esse conhecimento tem que ser aplicado todos os dias numa determinada área, neste caso pode ser zona, pode ser setor. Eu costumo dizer sempre, se eu tenho um problema de joelhos, não vou ao cardiologista, portanto vou a alguém que perceba de joelhos, porque o cardiologista até me pode ajudar, mas se calhar não chega lá, e se o assunto é um assunto sério,
pois tem que ser alguém credível, alguém que perceba do assunto de facto. Portanto, respondendo é mais ou menos isto. Confiança e credibilidade são as duas coisas que eu procuro. Sim, também eu, sem sombra de dúvida. Máximo, fala-se muito nas imobiliárias virtuais, metacerts, imobiliárias que basicamente fazem o trabalho do agente imobiliário, mas como é que tu vês a profissão de agente imobiliário em 10 anos? Pois é assim, obviamente que a tecnologia vai avançando e vai tornando o processo cada vez mais rápido, cada vez menos burocrático, cada vez mais simples. Portanto, há muita coisa que os agentes imobiliários hoje fazem e que claramente daqui a 10 anos vão deixar de fazer, muito nesse âmbito. Contudo, vão ter muito mais tempo para se dedicar naquilo que é o fundamento, que é a essência, que é a pessoa. Porque, efetivamente, a desburocratização do processo vai acontecer, efetivamente a informação vai estar cada vez mais acessível. Falaste das metacerts, mas eu acredito que daqui a 10 anos possivelmente vamos ter coisas muito mais potentes que nos vão definir claramente qual é o valor do mercado e não é o asking price, mas efetivamente o valor de transação. Agora, mesmo com isto tudo, a pergunta é, mas este imóvel será mesmo ideal para mim ou não? Mas este momento agora será fundamental para eu vender a minha casa ou terei que... Ou seja, não chega a informação, não chega a desburocratização e, portanto, eu preciso de alguém que me aconselhe. E preciso de alguém que perceba, que obviamente perceba da conjuntura, daquilo que está a acontecer, mas que perceba de mim. Exatamente. E por isso eu vejo como, claramente, muita coisa automatizada, muita coisa que hoje fazemos, e aliás, basta irmos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e vamos já ver uma evolução. Mas os próximos 10 anos, como tu dizias, são frenéticos. Aliás, a tecnologia está mesmo, e temos já muita coisa, nem diria 10 anos, eu diria daqui a 3 ou 4 ou 5, já temos muita coisa a acontecer. E possivelmente aquele agente imobiliário que simplesmente trata de documentação, abre porta, isso vai desaparecer, isso não tem, já está a desaparecer, na minha opinião. Claramente, e eu luto por isso, tem que haver uma elevação da classe, e aí a credibilização faz com formação, mas não é formação apenas técnicas de vendas, é formação como é que é de explicar, na questão ética, na questão legal, formação a outro nível, que não apenas comportamental. Completamente. Hoje em dia, e bem, temos uma série de formações ao nível técnica de vendas e de angariação e tudo mais, mas para que a classe eleve-se tem que também haver uma questão mais a níveis éticos, legais e também de mercado. E isso, na minha opinião, poderá fazer com que daqui a 10 anos, vamos ver, espero estar cá e tu com certeza estarás, e daqui a 10 anos vermos uma classe aí sim profissional, principalmente respeitada, é uma das coisas que ainda hoje, infelizmente, por vezes não acontece, e considerada. Para isso, ela não pode ir contra a tecnologia, ela tem que adaptar, utilizá-la, tornar as coisas simples, e o cliente, no final de contas, é sempre a mesma história. Portanto, eu não tenho tempo, eu preciso que isto corra bem, e, portanto, diga-me, Diogo, quando é que eu assino, como é que isto é feito, porque o Diogo é que me representa, o Diogo percebe disto, o Diogo percebe do assunto, eu também posso ir à net e tal, mas, claro, depois, se me perguntares daqui a 20 ou daqui a 30, possivelmente eu já não estou cá, mas os meus filhos possivelmente se calhar já compram casas tudo automatizado, mas isso o tempo dirá. Eu faço sempre o mesmo exercício depois de visitar uma casa com os compradores ou mesmo com os vendedores, dependendo da situação, é encher as caixas. O que é encher as caixas? É a localização, é dentro daquilo que vocês procuram, sim ou não? A casa enche os vossos requisitos, espaço, enfim, tudo aquilo que as pessoas procuram. Faço sempre o mesmo exercício. Para quê? Para fazer lembrar as pessoas se estão ou não a tomar a decisão certa. Para os poder aconselhar. Por exemplo, o casal de ontem, que falámos há pouco. Tal e qual.
A outra vertente, eu sou muito apologista e digo isto muita vez, deveríamos voltar aos exames anuais dos agentes imobiliários do NCI, que antigamente se fazia. Sou apologista disso, sou apologista do agente imobiliário ter uma cédula profissional e, se acontecer algum problema, ser responsabilizado por isso. Porque no final do contrato de compra e venda que está a ser lido em voz alta para o comprador e vendedor, diz: se a mediação imobiliária se omitir informação em relação a esta venda, incorre numa lei tal. O agente imobiliário, se está a ouvir e se incumprir a lei, também deveria ter que assinar, porque senão não vale muito. Mas lá está, é a minha humilde opinião e acho que poderia ajudar a classe. Esperamos que a lei saia ainda este ano e vamos ver como é que ela sai, o que é que ela sai, o que é que veremos dela. Obviamente, também é importante referir que, mesmo existindo lei e mesmo havendo mudanças a esse nível, haverá sempre pessoas que não aplicarão e claro. portanto, nós todos sabemos, em Portugal é 120 km/h, portanto há muita gente que anda a 200 na autoestrada e, portanto, isto faz parte, não é, do jogo. Claro que aqui, tal como na autoestrada, as consequências depois podem ser graves e por isso é preciso ter cuidado. Por isso é uma das coisas que falta mesmo, as pessoas mergulham nesta atividade, vão para as agências, nada contra, vão buscar muita formação ao nível técnico, mas esquecem-se que antes da técnica vem a ética, e a ética é fundamental para que a técnica seja bem aplicada. Caso isso não aconteça, pois a experiência fica posta em causa. Há uma atividade muito engraçada que eu gosto imenso, que é a atividade da restauração, quer dizer, tive a minha dose quando era mais novo, e não voltarei, mas de qualquer maneira, servir uma pessoa num restaurante parece um ato fácil, mas não é. É bastante complexo e proporcionar uma experiência única num almoço ou no jantar a uma outra pessoa, enfim, tem muito que se lhe diga, e é um exemplo claro. Infelizmente, Portugal também tem um déficit aqui muito grande, é frequente não termos experiências muito agradáveis. É que não é só a comida, portanto, não é só aquilo que se serve, é como se serve, e isso é fundamental. E na mediação imobiliária, o produto não é nosso, o produto, quando digo não é nosso, é a consignação, e, portanto, o serviço é que vai fazer a diferença, na maior parte das vezes. Completamente. Bem, Máximo, eu sei que já passaram mais do que 2 minutos, a conversa estava a ser boa, mas olha, eu tenho que ir fazer uma agressão. E eu tenho que fazer outra gravação, portanto tenho que ir embora também. Não se esqueçam de subscrever o canal do Máximo, muito importante. Muito obrigado. E subscrevam também o podcast do Candeias. Fiquem atentos.